Gente, o estudo que o pastor estava fazendo, ele se encerrou. O tema das disciplinas foram encerrados. Então a gente não vai começar um novo oficialmente, tá? Só quando o pastor voltar, um tema fixo. Mas hoje eu trouxe um tema para vocês para dar uma reforçada no que a gente viveu nesse final de semana, na nossa conferência, que o tema era Santidade e Poder. Deixa eu só ajeitar o iPad aqui, que eu sou matuto, aí eu apanho para ele, peraí. Aí tô apanhando aqui, o negócio tá feio. Já pode botar o tema aí na tela, Wesley. Gente, o nosso tema de hoje vai ser reafirmando a identidade dos filhos de Deus. Nosso texto está lá em Josué 5. Então já abram sua Bíblia aí em Josué 5. Nós vamos ler do capítulo 5, versículo 2 até o 9. Deixa eu só achar o texto aqui. Vamos lá, vou ler com vocês aqui. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhes prometera, terra que eles nos dariam, onde fluem leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Amém? Pai, nós queremos compartilhar da Tua palavra aqui, Pai. Queremos meditar na casa do Senhor. Que o Senhor possa transcender essa mensagem através da minha vida e alimentar espiritualmente os Teus filhos. Que essa mensagem, Pai, passe aquilo que o Senhor quer direcionar a cada um. Que seja uma mensagem que seja realmente como um alimento espiritual, que alimente a cada um que necessita. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, no domingo passado, a gente teve o nosso último dia da conferência, Santidade e Poder.
Dá um uhul aí, bem alto, quem estava lá. Porra linda. Então, gente, no primeiro dia, a gente levou uma lapadinha gospel, né? Foi uma pizzazinha boa, mas que é necessário para que o reino avance. No segundo dia, a gente já pôde experimentar mais a parte do poder. E eu queria começar essa mensagem falando que no reino de Deus, a santidade e o poder, eles não devem ser separados. Podem até acontecer, mas não devem ser separados. Porque o poder de Deus, ele vai estar estritamente associado a uma pessoa que está entregue, a uma pessoa que quer fazer aquilo. E uma pessoa que quer fazer aquilo, ela tem que se submeter ao processo da santidade. E Deus, muitas vezes, ele sempre gosta de reafirmar de quem é você, para que você exerça aquilo que ele quer. Então, quando a gente lê esse texto aqui de Josué, Moisés tinha acabado de morrer. Era recente a morte de Moisés. E Josué foi levantado como um líder. E aí Israel se vê ali na conquista, antes da conquista de Jericó. E Jericó, minha gente, era uma cidade grande, né? Tinham muralhas, era uma grande cidade. E ali eles já estavam pisando na terra prometida. Então muitas vezes nós podemos trazer Jericó para a nossa vida. Quando o povo de Israel chegou até Jericó, se deparou com grandes muralhas. E o problema de Israel ali naquele momento, como a gente acabou de ler, era a questão da circuncisão. Havia uma geração passada que tinha se acabado. E a nova geração ainda não era circuncisa. Ou seja, eles ainda não tinham reafirmado aquela aliança que Deus prometeu a Abraão. Então, para a gente entender melhor, para a gente desenvolver esse texto um pouco melhor, mas quem já ouviu minha pregação sabe, eu quero explicar para vocês o que foi que Israel passou até chegar aqui em Josué 5. Então vamos recapitular um pouquinho da história de Israel, até chegar aqui, onde a gente leu. Quem aqui lembra de Abraão? Todo mundo lembra de Abraão. Abraão é o patriarca desse povo, o primeiro deles. E tudo vai começar lá com uma promessa que foi feita a Abraão. Qual era a promessa? Que Deus disse que faria uma grande nação de Abraão, que daria uma terra à sua descendência e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Hoje a gente vê que essa promessa se cumpriu, né? Amém? Então a gente vê que Israel nasceu com um idoso, um homem velho que não tinha nenhum filho, esposa estéril. E a gente vê o que essa promessa se tornou hoje. O nosso Messias veio dessa promessa. Israel não nasceu como um exército. Israel não nasceu como uma grande nação. Nem nos tempos áureos de Israel, do grande império, do grande reino. Eles eram uma nação muito grande. Acabaram que foram se dividindo e chegou num ponto na história do mundo que Israel não existia mais. Em 1948, a ONU oficializou a Israel como nação novamente, diante dos efeitos da Segunda Guerra. E mesmo assim, até hoje, Israel é uma nação muito pequena, que tem diversos inimigos ao redor. Então a gente vê que Israel nunca foi uma grande população, nunca foi um povo muito forte, de bélico, militar. Israel nasceu com um velhinho na sua terra, com a esposa estéril. Israel nasceu com uma promessa de que algo ia se tornar grande lá no futuro. Depois disso, os descendentes de Abraão foram parar no Egito. A gente vê a história de José sendo governador, depois Jacó se muda lá para o Egito, e ali a família dos descendentes de Abraão começam a viver. E ali José é um homem que chega ao cargo de ser governador no Egito, um homem muito importante, e ali o povo hebreu se estabeleceu. Passaram-se diversos anos, e o povo do Egito
esqueceu quem foi José, tudo que ele fez pelo Egito, e começou a tratar os hebreus como escravos. E ali o povo hebreu passou diversos anos sendo escravo, chicotado, humilhado, com um jugo mesmo de escravidão. Até que Deus levantou um homem chamado Moisés. O homem que nasceu nesse contexto foi o homem que Deus decidiu levantar para libertar o povo do Egito. Um homem que foi um assassino, mas que mesmo assim Deus escolheu levantar ele para libertar o povo do Egito. Então Moisés vai lá, liberta Israel, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e começam a vagar pelo deserto ali durante 40 anos. Essa história todo mundo já conhece. Mas a gente vê que esse deserto, ele não era o destino de Israel. O deserto era só aquela frase bem de coach, né? Era só o processo, era só para aguentar o processo. Esses 40 anos do povo de Israel no Egito, era literalmente Deus fazendo uma peneira. A peneira era tão fina, mas tão fina, que até o próprio líder de Israel, Moisés, não passou nela. Moisés morreu sem alcançar a terra de Jericó. E ali durante aqueles 40 anos, uma geração incrédula se levantava e Deus fazia o trabalho de dar fim a ela. No final de Deuteronômio, Moisés vivo ainda, ele vê que surgiu uma nova geração. E ele vai lá e prepara essa nova geração. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. Moisés vai lá, relembra da lei, relembra da aliança, relembra da fidelidade de Deus com aquele povo. Depois, Moisés morre. O grande líder de Israel, o homem que libertou aquele povo, morreu. E aí chega a figura de Josué. Josué assume a liderança de Israel na travessia daquele povo até Canaã. E no começo do livro de Josué, na verdade, Deus diz: Moisés, o meu servo, morreu. Agora, levanta-te, Josué. Agora é com tu, Josué. A bronca é tua. Eu vou lhe ajudar, mas agora é com você. Ou seja, uma estação acabou. Agora nós vamos para a próxima. Uma estação se findou. Aquele líder, aquele povo, aquela geração já não é mais essa daqui. Tudo é novo agora, Josué. Você é um novo líder. Essa geração são novas pessoas. Você vai ter que ensinar novas coisas. E Josué vai lá e atravessa o Jordão, o Rio Jordão, com aquele povo. O Rio Jordão, minha gente, estava cheio, transbordando até as margens. Mas Deus vai lá, abre o caminho, assim como a geração anterior atravessou o Mar Vermelho, essa nova geração atravessou o Rio Jordão. E essa nova geração, diferente daquela que atravessou para a liberdade, eles agora atravessam para a promessa da terra prometida. E aí eles atravessam. Tem todo um processo que é muito técnico para atravessar aquele rio, a gente não vai entrar em detalhe. Mas Jericó está logo aqui, minha gente. Eles estão aqui, Jericó está logo aqui. Estão vendo aquele monte de muralha. Meu Deus do céu, nós estamos chegando onde a gente sempre quis. E aí eles vão e param em Gilgal. Deus faz aquele povo parar e se estabelecer durante um tempo em Gilgal. E é aqui que a gente entra no texto que a gente acabou de ler, em Josué 5. Josué 5, em resumo, ele vai ensinar para a gente que antes de Deus entregar Jericó, aquele povo, ele primeiro quis estabelecer a aliança. Ele quis relembrar de onde foi que eles saíram, de onde Deus tirou eles, de quem eles são filhos, por quem eles são guardados. Por isso que o nosso primeiro ponto é: Deus reafirma a identidade por meio da aliança. Em Josué 5, como a gente acabou de ler, Deus manda Josué circuncidar os filhos de Israel. Mas eu não sei se vocês pegaram esse detalhe do texto.
Mas Deus mandou Josué circuncidar esse povo, minha gente. Todo mundo sabe aqui o que é circuncidar? Eu imagino que sim. Deus mandou Josué fazer uma faca de pedra, minha gente. Uma faca de pedra. Rapaz, se hoje, né, existe um processo de cirurgia na medicina para fazer isso, com bisturi, uma lâmina aí, não sei qual é, que é totalmente meticuloso, higiênico, todo processo. Imagina, minha gente, um homem só, que provavelmente fez uma faca só com essas pedras, fazer uma ruma de homem assim, em fila, e circuncidar um por um. Vocês viram aqui no texto que foi a nação inteira, todos os homens daquela geração. Josué deve ter trabalhado aí nesse tempo, viu? E com uma faca só, não sei nem se estava muito amolada. Mas essa nova geração, que nasceu nesses 40 anos após a caminhada, eles ainda não eram circuncisos. E a circuncisão era o sinal da aliança do povo de Israel. Hoje a gente tem o nosso batismo, né? Pronto, aquele povo, o povo de Israel, o povo hebreu, tinha a circuncisão. E antes de Deus entregar Jericó, ele disse: calma, Josué. Tu não vai entrar com esse povo desse jeito, não. Esse povo é diferente, esse povo é guardado, vamos com calma. E aí vamos pensar com a mente humana, né? Que coisa que a gente não tem mais. Agora é a mente de Cristo que vive em nós, amém? Mas vamos pegar um pouquinho da mente humana. Vamos lá. A gente é um exército. O comandante está ali na frente. Nosso maior obstáculo era um rio que estava transbordando. Buf, primeiro passo. Buf, as águas se dividiram. Terra seca. Todo mundo atravessou. Um povo inteiro atravessou. Chegou. Estamos de frente aqui com tudo aquilo que os nossos antepassados sempre sonharam. Séculos de escravidão. Anos de travessia. A gente vai dizer: ô Josué, está na hora agora, né, da gente entrar aí, né, debulhar essa cidade todinha, pegar os espólios, saquear, pegar tudo pra gente, porque essa terra é nossa. Deus disse que essa terra é nossa por direito, por promessa. E é aí que está. Vocês lembram que eu disse que Israel nasceu de uma promessa? Não foi de força, não foi de um poderio, não foi de nada disso. A identidade de Israel nunca foi matar, nunca foi invadir, nunca foi conquistar, nunca foi uma identidade baseada em conquista. É uma identidade baseada em promessa. Nunca foi uma identidade baseada no fio da espada. Israel não estava querendo ser um grande exército. Israel tinha que ser firmada naquele que é o Senhor dos exércitos. Então, vamos trazer isso para a nossa realidade. Muitas vezes nós pensamos que nós somos muito fortes, que a nossa maior característica é ser um homem que é capaz. Não, eu sou muito independente. Eu sou muito usado, eu sou muito espiritual. Enfim, minha força é exímia. Mas a gente vê nesse detalhe que Deus não queria só a conquista de Jericó daquele povo. Ele queria que aquele povo conquistasse Jericó sendo o povo da promessa, não sendo um povo guerreiro. E aí eu pergunto a todos vocês: vocês têm vivido tentando provar quem você é? Por exemplo, eu sou um exímio administrador. Então minha identidade é ser um bom administrador. Eu sou um bom empreendedor. E eu vivo todos os dias da minha vida tentando provar que eu sou um bom empreendedor. Eu busco essa validação. Eu sou um bom funcionário, eu sou um bom chefe, eu sou... Enfim, eu estou colocando uma identidade em mim que não é minha. Eu estou tentando provar uma coisa que eu não sou. E existe uma diferença enorme entre você lutar para se tornar alguém e você lutar por algo já sabendo que você é do Senhor. Muitas vezes nosso trabalho ou nosso objetivo profissional pode nos roubar de quem Deus disse que a gente é. E a gente se torna aquilo que a gente está alimentando.
Ou seja, eu estudo muito para um dia ser médico. E aí, durante muito tempo da minha vida, eu me coloquei um rótulo de eu sou um exímio estudante de medicina. Então toda a minha vida é centrada no meu estudo. Eu vivo toda a minha vida para o meu estudo. Após eu passei na minha sonhada faculdade. Agora eu vou em busca de ser o melhor médico. Depois que eu conseguir ser um bom médico, eu vou em busca de, não sei, ser o melhor dono de uma clínica. Depois, dono de um melhor hospital. E aí a gente vai lutando por coisas que não definem a gente. Que é apenas da nossa vaidade. Aqui no texto não diz, mas a gente pode imaginar que alguém daquela geração estava tentando provar a Josué, isso é só uma suposição, tá, gente? Que era um exímio guerreiro, que merecia lutar, que estava agoniado para entrar logo em Jericó, bagaçar tudo ali. Mas antes, Deus queria que ele se enxergasse como filho, não como guerreiro. Você não é guerreiro, meu filho. Você está lutando aí porque eu te prometi. E eu só te prometi porque você é do meu povo. Então a gente tem que virar essa chavinha. Então a gente tem que pensar: Senhor, quem eu sou? Façam essa pergunta: Senhor, quem eu sou? Quem o Senhor diz que eu sou? Sou o filho amado? Eu sou redimido? Ou eu sou um mero empregado? Ou eu sou um mero chefe? Ou eu sou um mero dono de alguma coisa? É muito vazio isso. E aí a conquista, ela vai se tornando a nossa identidade. Nós vamos vivendo uma vida de conquistas. Cada conquista é um novo degrau, para a próxima, para a próxima, para a próxima, buscando um desejo incessante pela conquista. E graças a Deus, Deus pegou o coração de Israel antes de conquistar tudo aquilo que eles sempre sonharam e tratou para que isso não acontecesse. Então, quando os israelitas estão ali em Gilgal, todo mundo parado, é como se Deus estivesse dizendo a eles: vocês não são apenas uma multidão atravessando uma terra. Vocês são o meu povo. E quando a gente viu, no fim de semana passado, sobre santidade, me veio na hora. Que a santidade é isso, gente. Não é um livro de regras. É você pertencer a Deus. É você estar firmado com Ele. Ao ponto de que você não faz mais pergunta: eu posso, não posso? Eu vou, não vou? Você já sabe disso. Você não precisa buscar validação externa. Então a santidade não é só eu deixar de fazer coisa errada. Minha identidade de filho não está só em deixar de fazer coisa errada, em deixar de frequentar certos locais. Mas a santidade é a gente lembrar que a gente é separado para Deus e por Deus. O meu corpo pertence a Deus. Minha mente pertence a Deus. Meus dons pertencem a Deus. Meu futuro, as minhas decisões, tudo pertence a Deus. Então, uma dinâmica rápida com vocês, para a gente reforçar bem isso. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Vamos lá? Eu pertenço ao Senhor. Minha identidade vem da aliança e não da minha performance. Essa é a primeira lição de Josué 5. Antes de Deus liberar, eu não gosto dessa palavra, mas antes de Deus, vou ter que usar ela mesmo, antes de Deus liberar a conquista, Ele quer o seu coração tratado, para que aquela conquista não vire você. Esse é só mais um passo. Ele quer te dar isso, mas antes Ele quer o seu coração. E no segundo ponto, eu botei uma palavra bem difícil aqui nesse segundo ponto, viu? Eu quero mesmo ver se alguém sabe. Segundo ponto, Deus remove o opróbio
da antiga estação. Quem aí sabe o que é opróbio? Rapaz, levanta a mão. Rapaz, a palavra é difícil. Opróbio nada mais é, minha gente, que vergonha, desonra, humilhação. É isso, sinônimo da palavra. Então, depois que Josué vai lá, circuncida o povo, faz aquela fila com uma ruma de macho, circuncida todo mundo. Deus vai lá, em Josué 5:9 fala: hoje removi, na minha versão, tá, gente? Minha versão é um pouco arcaica. Hoje removi de sobre vós o opróbrio do Egito. Traduzindo para o português, hoje removo de vocês a humilhação do Egito. E essa é a frase central de Josué capítulo 5. Hoje eu removo a vergonha do Egito. Hoje eu removo o jugo de escravidão do Egito. Gente, o Egito foi um lugar de opressão, de vergonha para o povo de Israel. Foi lá que o povo de Israel foi feito escravo durante centenas de anos. Um povo que ficou ali no marasma dos governantes egípcios, sobrevivendo de uma forma horrível, vivendo com os restos, sendo feito de animal, de burro de carga. E aí Deus vai lá e diz: hoje, antes de vocês atingirem a promessa que eu prometi, durante centenas de anos, durante séculos, hoje eu removo de vocês a vergonha que o Egito causou. É forte, terra, é forte. E aqui a gente pode perceber que tem algo mais profundo nessa identidade do povo de Deus, que é, o povo já tinha saído do Egito, mas existiam algumas marcas que o Egito tinha deixado nesse povo. Uma mentalidade reclamona. Mais para trás, em Êxodo, em Números, a gente vai ver que o povo se rebelava demais contra Moisés, minha gente. Moisés sofreu, viu, com esse povo. Moisés subiu, minha gente, e na hora que ele desceu, eu vi logo um bezerro de ouro. Imagina aí, o estresse que era desse homem. E aí o povo, minha gente, passou centenas de anos, e só tem 40 anos que eles estão libertos. É claro que eles vão carregar uma cultura pecaminosa, uma cultura com um pensamento igual ao do povo egípcio. Eu tiro por o lar que a gente vive. Vamos trazer para a nossa realidade? Muitas vezes, quando a gente não nasce num lar cristão, nossa casa tem culturas que não estão de acordo com a palavra. E quando a gente é alcançado por Deus, quando a gente é alcançado por Cristo, muitas vezes a gente traz essa cultura para a nossa realidade de hoje. Então muitas coisas na minha casa eram normais e hoje em dia não são. E eu olho para aquilo e digo: meu Deus, como é que eu normalizava aquilo ali? Coisa simples, minha gente. Por exemplo, falar palavrão. Tem muita casa que é muito comum. O palavrão é como uma vírgula. E aí você encara outra realidade e aí você vê: poxa, aquilo não é normal. E o povo de Israel ainda tinha essa cultura dos pagãos. Ainda tinha esse negócio de vamos lutar, vamos vencer pela nossa força. Eu quero tudo agora. Eles ainda não tinham essa confiança, essa dependência em Deus. E aí eles já estavam fora do Egito. E Deus, após chegarem na terra prometida, Ele remove. Então a gente mudar de lugar não significa mudar nossa identidade. É muito mais profundo do que isso. Às vezes Deus já tirou algumas coisas da gente, ou quer tirar, mas a gente ainda carrega alguma marca, alguma ferida, alguma coisinha que aquela situação, que aquela pessoa deixou na gente. E a gente nem percebe o quanto isso afeta o nosso pensamento de hoje. Então, gente, vamos refletir. O Egito chamava o povo israelita de escravo. Mas Deus vai lá, chama eles de filho. O povo do Egito chamava os israelitas de derrotados, abandonados. Mas Deus vai lá e chama eles de povo da promessa, levantando um gago para tirar eles de lá. As coisas de Deus é diferente.
O Egito chamava o povo de Israel de vergonha. O povo aí só serve para carregar tijolo, faz nada. Mas Deus vai lá, pega esse povo sofrido, e chama de povo escolhido. Rapaz, é muito bonito ver como Deus gosta, né? Gosta dos miseráveis. Ver como Deus pega quem está no fundo do poço e Ele tem prazer. Ele tem prazer nesse que está sofrendo. Nesse que está a ponto de tentar contra a própria vida. Nesse que está na lama, sem nada. Deus tem prazer. Deus gosta dessas pessoas. Vocês lembram da parábola do grande banquete? Que Deus chama... Vou resumir. Deus chama pessoas importantes, elas arrumam diversas desculpas. Aí Ele vai lá. Já que esse povo não quer vir, chama aí os cegos, os surdos, os indigentes, os mendigos, que eles vêm. Eles não vão arrumar desculpa. Deus tem prazer nesse tipo de gente, que não é nada, que não é ninguém, dentro do seu palácio. E é por isso que Deus escolheu Israel. Um velho, sem filho, fez tudo isso aqui, minha gente. Tudo isso aqui só aconteceu por causa da promessa que Deus fez a um homem lá atrás, que não tinha nada, mas que Deus disse que dele iam sair e abençoar todas as famílias da terra. E aí vamos entrar nessa questão do opróbrio, da humilhação. Eu peço que vocês fechem os olhos. Vamos dar uma meditada nisso. Vamos orar. Senhor, repitam comigo, em voz baixa mesmo, vocês meditando. Senhor, tem algo que o Senhor ainda precisa tirar de mim? Existe alguma marca, alguma vergonha que eu carrego? Alguma palavra que alguém disse sobre mim? Alguma queda? Alguma rejeição? Senhor, minha identidade, ela está construída em fracasso? Ela está construída na vergonha do meu passado? Jesus, eu oro para que todos aqueles a qual o Senhor já tocou aqui, todos aqueles que tiveram algo revelado por Ti, que o Senhor, assim como fez em Gilgal, através de Josué, que o Senhor hoje faça aqui, Pai. Que o Senhor remova toda vergonha, toda humilhação, toda identidade construída em algo que não é o Senhor. Que o Senhor hoje possa dizer, Pai, hoje eu removi. Amém? Hoje o Senhor quer remover esse opróbrio em você, e Ele vai remover, eu tenho fé nisso. Porque nós vivemos nas promessas que Ele fez, e está escrito, minha gente, Ele removeu. E esse é o caráter de Deus, é resgatar o miserável e tirar toda a marca dele, para construir uma nova identidade. Mas isso, gente, quem remove é Deus, quem constrói uma nova identidade é Deus, não é a nossa força de vontade. Eu não larguei meu vício na pornografia por minha força de vontade. Vocês lembram naquele versículo que fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? E a gente não tinha vontade nenhuma a não ser pecar. Mas diante, nós nos entregarmos a Cristo, o Espírito Santo operar a obra salvífica em nós, nós agora somos livres do pecado. Nós agora lutamos contra o pecado. E hoje você pode lutar contra essa identidade falsa sua. E você pode viver a plenitude. Parece que é simples, né, minha gente? Mas é, porque não é a gente que faz. É o Deus Todo-Poderoso, não é o nosso braço. Amém? Então vamos lá, reforçando. Quando Deus remove o opróbrio, ou seja, a humilhação, a vergonha, a marca da escravidão, Ele não muda só o que aconteceu. Ele também vai mudar o poder que aquilo tinha sobre você. Reforçando. Quando Deus remove a sua identidade falsa, a sua vida dupla, a sua humilhação, a sua vergonha, Ele muda o poder daquilo em você. Aquilo ali não te afeta mais. E aí vamos para o nosso terceiro ponto.
Deus, ele vai nos ensinar a confiar através da vulnerabilidade e da presença. Mais uma vez, Deus nos ensina a confiar através da vulnerabilidade e da presença. A gente chega numa parte que eu gosto demais, que é essa parte da vulnerabilidade. Tu é doido, como é difícil, misericórdia, ser vulnerável. Meu Jesus. Aqui eu vou pegar especificamente a parte da circuncisão para a gente fazer essa analogia. Minha gente, a circuncisão aqui, nesse contexto pré-guerra, ela não era só um ato de identidade, ela também é, mas ela não é só um ato de identidade, não é só um ato religioso, ela é um ato de fé radical, louco mesmo assim, biruta, corra de doido mesmo. Por quê? Vamos lá, vamos pensar com cabeça de comandante, cabeça de sargento, cabeça de soldado do reino. Vamos lá, a gente é um exército, não é não? É ou não é? Então vamos lá, então vamos supor que eu sou o comandante de vocês. Nosso inimigo está ali, do outro lado. Aí, pessoal, a gente vai se aproximar um pouquinho dele e vamos ficar parados. Vamos ficar aqui. E aí no nosso exército, as mulheres vão cuidar de outra coisa e os homens que vão para a guerra, vão para o tiro, porrada de bomba. E aí eu vou dizer, os homens, por favor, se reúnam aqui numa fila. Ó, vou fazer uma cirurgia não tão agradável em vocês. Nosso inimigo está ali do outro lado. Todos vocês vão ficar vulneráveis, fracos, a ponto de pegar uma infecção, a ponto de talvez morrer. Mas o inimigo está ali do outro lado. E minha gente, é um negócio tão doido que Josué fez, que Deus fez na verdade, que se a gente for parar para pensar com a lógica humana, é burrice. Minha gente, não tenha dúvida que Jericó já estava ciente do que Israel ia fazer. No primeiro capítulo de Josué, a gente vai ver a história de Raabe. Raabe era uma prostituta, proprietária ou não de um bordel ali. E aí Josué envia 2 espias até Jericó para ver como era a situação, se era difícil de entrar, se não era. E aí Raabe esconde aqueles espias, porque o rei de Jericó está chegando, potoque, 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 com a cavalaria dele. Chega e diz, Raabe, eu vi 2 cabas velhos aí, meio esquisito, cabo forasteiro, para onde é que eles foram? Isso, os cabas já estavam lá em cima no telhado. Raabe disse, foram para lá. Então para lá, para aquele lado ali, já se embora. E aí o rei foi-se embora, o pessoal fez um acordo com Raabe, enfim. Então vamos lá, se o rei já sabia, então é porque Jericó já estava de olho. E Raabe também fala que o povo estava assustado, sabendo dos feitos daquele povo de Israel. E Raabe disse mais ou menos assim, minha gente, vocês deixaram uma terra desolada aí, só sobrou, não sobrou nem casa, só sobrou o mato. Então vocês vindo aqui, eu já sei que o negócio vai ficar ruim para nós. Então se Raabe já sabia disso, que era uma mulher marginalizada, imagina a alta cúpula de Jericó, o que não sabia. Então minha gente, todos os meus soldados, fracos, vulneráveis, era só alguém de Jericó bizuiar aqui, rapaz, nós vamos ter que matar aquele povo ali, senão nós vamos se lascar aqui, nós vamos pegar em bomba, vamos para cima. E aí era uma batalha ganha. Todos os soldados fracos, todos os soldados, basicamente em recuperação de um pós-cirúrgico. Era muito fácil. E é por isso que a lógica de Deus, ela não tem nada a ver com a nossa. Acho que eu já falei isso outras vezes, mas é sempre bom reforçar. A lógica do reino, ela é totalmente subversiva. Ela é ao inverso. Ou seja, morte tem cheiro de vida. Você morreu para o mundo, nasceu para Cristo. A nossa loucura, na verdade a nossa sabedoria, é loucura para o mundo. Então, se eu sou sábio aqui, eu sou um doido para o mundo. Todo mundo lá fora me vê como um doido. E realmente é. A gente realmente é doido para o mundo. E está certo.
a gente vê que Jesus se agrada, não de uma oração bonita, mas de uma oração sincera. Eu não preciso ser santo para me entregar para Ele. Ele é quem vai fazer isso por mim. Ele que vai me santificar. Eu vou do jeito que eu estou, podre, miserável. Ele me aceita desse jeitinho. E Ele vai me mudar. É totalmente o contrário do mundo. Para a gente ser aceito em algum lugar, a gente tem que estar bonitinho, tem que falar bonitinho, tem que estar bem vestido, tem que estar cheirosinho, tem que estar nos trinques. Para Deus não. Pode estar a coisa mais feia do mundo. Você é muito bem-vindo na casa do Senhor. Amém? E é essa experiência que Israel teve que exalta que Deus quer pessoas vulneráveis. Deus quer o seu povo vulnerável. Na minha vida, essa questão da vulnerabilidade, ela é um tópico muito sensível. Creio que para a maioria dos homens também. É muito difícil a gente se abrir. Só que uma coisa que eu aprendi é que se você não é vulnerável, você nunca vai criar um laço com alguém. Você nunca vai viver o extraordinário com outra pessoa. Porque, gente, relacionamento se constrói com vulnerabilidade, se constrói com exposição. E o próprio Deus é prova disso. Ele quer que a gente seja vulnerável com Ele. Quando a gente obedece a Ele, a gente está expondo a nossa própria vontade. Quando a gente perdoa algo, é aí que a gente vê se a gente está vulnerável ou não. E a gente já tem uma situação em que eu cometi um pecado contra outro irmão. E aí passou um tempo. E aquilo ali adormeceu. Só que em um dia específico, Deus me lembrou disso. E minha gente, deu um negócio tão ruim. Eu não sei se vocês já sentiram, mas deu um negócio tão ruim assim. Parecia que eu queria vomitar. Era um negócio aqui prendendo na garganta. Um negócio ruim mesmo. Que eu tinha que falar. E aí teve um contexto e tal. Que esse irmão estava. Eu disse, rapaz, é hoje. É hoje. E eu, meu Deus do céu, ele vai pensar que eu sou um cachorro. Né? Que é isso, irmão da igreja, rapaz. Eu disse, não, mas eu tenho que falar. E aí, na rapa, acaba quase indo-se embora, saindo. Eu, vem cá. Aí, vamos conversar aqui, tem um negócio para lhe falar. Enfim, confessei. E, minha gente, foi a melhor coisa do mundo. Foi a melhor coisa que eu fiz. O irmão, ele também se dispôs a me perdoar. E ali também é um ato de vulnerabilidade. Ele poderia não me perdoar, poderia. Escolha dele. Mas o ato de eu pedir perdão e dele me perdoar, a gente foi vulnerável um com o outro. E ele ainda me ajudou. Então, muitas vezes essa vulnerabilidade pode ser algo muito sensível para a gente, que a gente não consegue abrir mão da nossa imagem de fortaleza, de sou tampa, sou muito forte, não faço nada de errado. E aí a gente constrói uma casca, minha gente, que Deus não quer essa casca. Eu disse, meu filho, joga fora. Eu quero você bem lisinho, eu quero estar com você, eu quero ter relacionamento com você. Tira essa casca daí, não serve de nada. E uma pergunta que eu faço a vocês é: a gente confia mais na nossa proteção, na nossa certeza, ou na certeza de Deus? Nós colocamos os nossos planos à frente dos planos de Deus. Israel podia pensar: Senhor, deixa a gente conquistar Jericó, deixa a gente descer além aqui nesse povo, e depois a gente veio sair. Vamos conquistar logo, a gente já está bem pertinho. Tem séculos que a gente precisa de uma terrinha para a gente não tem uma casa, a gente não tem um lar, a gente está tão perto, espere só um pouquinho. Mas não, Deus inverteu a ordem, como Ele sempre faz. Primeiro, identidade. Primeiro, a aliança. Depois, aquilo que eu prometi. Depois, a promessa. Depois, a conquista. E essa é uma palavra muito importante para a igreja de hoje. Muitas vezes a gente pode querer negociar com Deus, e eu já fiz muito isso, erroneamente. Senhor, me abençoa primeiro aqui, depois eu entrego.
Não, Senhor, se eu passar naquele concurso, o primeiro salário é do Senhor. Senhor, se eu bater a meta, X meta esse mês, eu faço isso aqui para o Senhor. E a gente constrói uma identidade de Deus que não é a dele, que é um Deus barganhador. Que é, tu faz isso, que eu te dou isso. Eu faço isso, tu vai me dar isso. E a gente coloca Deus numa caixinha que ele não é o lugar dele, não pertence a ele aquele lugar. Então, a ordem do reino é, primeiro, você consagra. Primeiro você se reserva. Primeiro você obedece. Primeiro você volta para a aliança que ele fez contigo. Primeiro você volta para essa identidade. Depois você deixa Deus remover esse opróbrio, essa vergonha, essa ferida. Depois você se rende. E por último, Jericó cai. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Então, gente, a obediência verdadeira, ela nem sempre vai aumentar a nossa sensação de controle. Então, a nossa obediência a Deus não é condicionada a Deus vai fazer mais na minha vida se eu obedecer mais. Deus vai fazer tal coisa na minha vida se eu obedecer. Eu vou mudar de vida se eu obedecer. Não, Deus não é um Deus condicional. Pelo amor de Deus. A nossa obediência sempre vai aumentar conforme a gente vive a vontade de Deus. E a gente vai conhecer mais a Ele vivendo essa vontade. Então a dependência é uma das maiores marcas da identidade de Deus. O filho depende do pai, não é não? A gente não depende do nosso pai e da nossa mãe para comer quando a gente nasce, para trocar nossa fralda, para dar um banho. Da mesma forma é a gente com Deus. Deus deve enxergar a gente como um bebezinho, né? Oh, meu Deus, ele está tão bonitinho ali tentando, né? Deixa eu dar uma agradezinha a ele. Tão bonitinho, rapaz. E aí, o filho, ele aprende a confiar no pai. Ele vai construindo um relacionamento e ele vai conhecendo mais o pai dele. Da mesma forma a gente tem que fazer com Deus. Como é que a gente vai falar? Eu estou nessa situação aqui porque Deus quis. Igual os amigos de Jó. Jó, você certamente fez alguma coisa errada. Porque na cabeça de Jó, era totalmente condicional. Mas Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus condicional. Então o filho que sabe que o pai está presente, o pai está na casa, ele descansa nessa autoridade. Ele diz, Senhor, aqui é teu. Resolve. Só me usa aqui como um canal. Eu não faço nada. E aí por último, depois de tudo isso, uma ruma de macho, descansando ali do pós-cirúrgico que Josué aplicou, chega o príncipe do exército de Josué. Aí, menino. Josué vê um homem com espada na mão. Josué estranha e diz, tu tá com nós ou tá com eles? Como é? Aí o príncipe do exército do Senhor vai lá e confronta. Josué, não. Ele responde não. Josué faz uma pergunta que era de sim ou de não, ou que era tá com nós ou tá com eles. E o príncipe vai lá e diz, não. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Só isso. Em outras palavras, a questão não era se Deus estava do lado de Josué ou não. Mas era a questão central dessa resposta é saber se Josué está alinhado com Deus. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, eu estou alinhado com Deus? Não é aquela pergunta, Deus está alinhado comigo? Deus está alinhado com meus planos? Não, de forma nenhuma, minha gente. Quem tem que se alinhar é a gente. E aí, logo mais adiante, o príncipe do Senhor fala, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Então, antes de Josué ver aquela muralha cair, ele foi lá, tirou o chinelo e se rendeu. Ele reconheceu a santidade e a presença do Senhor naquele local. Antes de tudo isso, ele precisou se render. E antes dele conduzir o povo de Israel à vitória, ele precisou se prostrar diante do Senhor. E é isso que o Filho do Senhor tem que fazer.
Essa é a identidade que nós temos que ter. Essa identidade que Josué tem, de filho. Antes de ser líder, ele é filho. Então vamos repetir comigo. Antes de Deus colocar muralhas no chão, Ele coloca os filhos de joelho. Aleluia! Amém! Então, gente, nós vamos agora fazer duplinhas. Então, cada um já caça sua duplinha. Eu não quero ver ninguém sozinho. Ou fica de trio, ou fica de duplinha. Vão caçando as duplas aí, gente. Se ajeita aí. Vão caçando. Não quero ninguém sozinho, não. Caça as duplas. Se tiver que fazer trio, faz. Bora, minha gente. Tô vendo gente sozinha ainda. Pronto, vamos lá. Creio que todo mundo já está com suas duplas. Vocês vão perguntar entre si, debater entre si, 3 perguntinhas. Vou fazer a primeira. A gente não vai se alongar muito não, 2 minutinhos para cada, tá bom. Primeira pergunta. Qual a aliança que precisa ser lembrada na minha vida? Primeira pergunta. Qual a aliança que precisa ser lembrada na minha vida? 2 minutinhos aí para vocês conversar, debater. Relembrem das promessas do Senhor, que nós somos remidos, que nós somos salvos, que nós somos sacerdotes eleitos, que nós somos povo santo, geração eleita. Vão relembrando. Já pegando o gancho da vulnerabilidade, vou para a segunda pergunta. Testar se vocês estão com o coração de crente mesmo. Qual o opróbrio que precisa ser removido na minha vida? Ou seja, qual a ferida, qual a vergonha, qual a humilhação que precisa ser removida na minha vida? Aí é com vocês.
Pronto, já vou para a terceira pergunta. Terceira pergunta. Onde Deus está pedindo obediência? Qual a área da sua vida que Deus pede obediência? Terceira pergunta. Qual área da sua vida Deus está pedindo obediência? Amém, amém. Todos responderam? Amém. Então pronto, gente. É isso que eu queria reforçar hoje. Sobre antes da gente viver tudo aquilo que Deus reservou para a gente tem que olhar um pouquinho para dentro da gente e se enxergar. É onde minha identidade está firmada. Onde é que eu estou colocando a minha confiança? Onde é que eu estou pisando que eu não deveria pisar? Então a gente viu hoje que Josué 5, ele é muito mais do que uma preparação para a guerra de Jericó. Ele é uma preparação daquele povo para uma nova identidade. Deus não queria levar Israel para aquela conquista sem antes reafirmar: esse povo é santo, esse povo é meu. E Deus quer fazer isso também hoje na igreja. Não pensem o contrário. Deus quer que o povo viva a totalidade de tudo aquilo que está na Bíblia. Mas antes a gente tem que olhar um pouquinho para a gente. Vamos reconstruir essa identidade? Então, por isso que antes de Jericó, veio Gilgal, um local onde o povo reafirmou aquela aliança. Aquela estação passada morreu, aquela geração incrédula morreu. Eis aqui a nova estação, Senhor. Eis aqui o novo líder. Eis aqui o novo tudo. Tudo agora é diferente. Estamos em local novo, com uma aliança reafirmada, na promessa que o Senhor entregou para a gente. E hoje eu quero que Deus nos chame para esse Gilgal novamente. Quero que Deus corte as nossas antigas identidades. E que antes de Jericó cair, Deus diga: vocês são nossos. Você é do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Você é da gente, você é reservado. Amém?